Olá galera do YouTube, sou novo no canal, sou o Elvio. Hoje mostraremos passo a passo a desmontagem e a montagem do motor de arranque ou motor de partida, como queira. E este motor de arranque aqui, ele tem a sua aplicação nos carros que tem a motorização CHT, tanto como 1.6 como 1.0. Pois bem, a primeira coisa a se fazer, prenda o motor de arranque na morsa. Você pode estar prendendo na vertical ou na horizontal, como queira. A primeira coisa a se fazer, pegue a chave de fenda e solte os parafusos da tampa traseira que aterram o suporte de escova. Após ter feito isso, tire a tampinha que prende a trava. Você que não sabe, não é feio você pegar um caderno, fazer anotações no celular, ou deixar as peças retiradas em ordem sequencial, para que na hora da montagem você faça de ordem diversa. Logo em seguida, tire a trava que prende o induzido na tampa traseira. Logo em seguida, pegue a L3 e solte o parafuso que prende a tampa e a bobina de campo. Logo em seguida, solte o parafuso, a porca, com a L13 que prende o rabicho da bobina de campo. Com o martelo, levemente bata na tampa traseira, forçando para cima para que saia. Logo em seguida, puxe a bobina de campo para cima. Se o seu suporte escova for desta forma, você logo irá tirar para verificar a situação das escovas. Se o seu suporte de escova for aquele que estiver uma mola interna, é necessário que tire a traseira para liberar a escova da bobina de campo. Logo em seguida, pegue a L10 e solte o parafuso que prende o garfo. Com um alicate, puxe o parafuso. Se você for apenas trocar o induzido ou trocar as escovas e não for remover o automático, é necessário você tirar o parafuso que prende o garfo, porque senão o induzido não sai. Induzido já foi removido, o garfo já foi removido. Logo em seguida, agora prenda o mancal na morsa, que iremos remover o automático. Pegue uma chave de fenda e remova esses 3 parafusos que prende o automático. Quando você tiver dificuldade de soltar esses parafusos, porque ele às vezes tem uma pega muito difícil, muitas vezes é Phillips, Torque, e neste caso aqui é o feno. Pegue um parafuso e um martelo e bata na cabeça do parafuso. Logo em seguida, solte o parafuso. E isso nos casos que tiver dificuldade. Galera, é o seguinte, eu não fiz
roteiro, não fiz cenário, mas aqui estou demonstrando em teoria e prática para vocês, porque eu não peguei conteúdo de internet para demonstrar. Removi o automático, o pistão do automático. Note que atrás tem uma mola, é necessário colocar na hora da montagem. Feito tudo isso, agora nós temos o mancal dianteiro, ou chamado focinho. Note que no focinho existe uma bucha, na tampa traseira também. Pois bem, logo que você desmonte o motor de arranque, analise o induzido. Se você observar que tem marcas tanto na parte traseira como na dianteira, isso são indícios que, se for na parte lado do Bendix, mostra que a bucha dianteira está com folga. Se estiver marcado na parte traseira, a bucha da tampa estará com folga. Entendeu, galera? Pois bem, agora eu vou ensinar a remover a bucha. Isso no caso, se estiver dando uma partida pesada, mesmo com os aterramentos perfeitos, com a carga da bateria o suficiente para teste. Coloque o mancal na morsa. Pegue esta ferramenta e bata. Pegue qualquer parafuso que entre com folga no mancal, bata, segure por baixo e não deixe que a bucha caia. Logo, removi a bucha. Consequentemente, agora vou remover a bucha da tampa traseira. Mesmo procedimento, bata devagar e logo em seguida você pegue algo que dê o diâmetro do furo da bucha e a bucha está removida. Galera, essas coisas que eu estou fazendo, toda vez que você mexer um motor de arranque, um motor de partida, não é necessário. O que significa isso? Você note que se tem folga na bucha. Se estiver justa, não mexa com isso. Semelhantemente, no mancal também. Agora, galera, vou te explicar todos os componentes do motor de arranque. Está em minhas mãos. Uma peça que a gente conhece e fala como focinho do motor de arranque, mas na verdade chama-se mancal. Está aqui o induzido. Na frente do induzido, isso é chamado de Bendix, ou impulsor de partida. Note que na frente do impulsor de partida existe uma trava do Bendix. Para você removê-la, prenda o induzido na morsa. Com o alicate universal, você vai bater levemente. Colocou a trava para baixo, vá com o alicate universal e puxe a trava para cima. Quando ela saiu desta canaleta, puxe o Bendix, tudo está removido. Bendix, trava do Bendix. Muito bem. Qual que é a função do Bendix? O Bendix nada mais é que uma espécie de uma catraca. Ou seja, há casos que às vezes você, no teu automóvel,
você deu partida e notou que ele deu aquele zunido e o motor não virou. Isso é sintoma de Bendix. Aquele zunido que dá uma vez, não faz nada, dá a segunda e quando dá a terceira aí ele funciona. Esse sintoma é do Bendix. O Bendix, ele é uma espécie de uma catrata. Note que eu traciono para lá, quando eu volto, ele não patina. Por que isso? Quando o motor do carro entra em funcionamento, naquele momento que você soltou a chave, ele ainda está acoplado na cremalheira do carro. Ou seja, é dezenas de vezes maior que os dentes do Bendix. No caso esse, tem 9 dentes. Muito bem. Aqui temos o porta-escova. O que a escova faz? Ela dá o contato no induzido. Muitas vezes, o que pode acontecer? Você do nada deu partida, o carro não deu sinal absolutamente. As luzes do painel acendeu, mas você deu a partida, o carro não fez nada. Isso é um dos sintomas que as tuas escovas estão gastas. Ou seja, elas não estão mantendo o contato no coletor do induzido. Muito bem. Aqui está uma bobina de campo. 2 escovas positivas. Existem motores de arranque que tem um campo com bobina negativa, que não é este caso. Essa aqui é bobina positiva. Galera, existe um detalhe muito importante quando você mexer no motor de arranque. Se você observar na parte do motor de arranque aqui, você notará que ela tem uma flecha indicando de que lado que o motor de arranque vira. Já resolvi vários problemas que as pessoas, às vezes por não conhecerem, por displicências, colocaram uma bobina de campo invertida, tipo de um Gol a ar, que a bobina é a mesma, porém ela vira em ordem inversa. Muito bem. Está aqui essa peça chamada automático. No automático vai um pistão e acoplado a esse pistão existe este garfo. Qual é a função do automático? Note-se que esse pino é maior do que este de baixo. Aqui é ligado o fio positivo que vem direto da bateria. O automático, ele exerce 2 funções fundamentais neste motor de arranque. Qual é? Ele vai puxar o pistão para trás e consecutivamente vai puxar o Bendix para frente, para acoplar na cremalheira. Consecutivamente, atrás, esse próprio pistão, ele está fechando a carga, ou seja, ele está polarizando a energia positiva aqui, passando para cá. Note que no automático existe 2 terminais. E nesses terminais, um está escrito 50 e outro 15A. O que seria isso? Se vocês notar num comutador, você vai ler lá que está escrito 50. Ele representa corrente de partida. E esse 15A, ele representa uma corrente de retorno. Por quê? Existem comutadores que durante o instante de partida, ele isola a energia para a função para entrar no funcionamento do carro. Logo, essa energia durante a partida do carro, ela vai suprir a falta que o contato não está mandando. Por isso, a função do automático é essa.
Você já deve ter passado por isso, que fica dando tec, tec, tec. O que está acontecendo? O automático está puxando o garfo, porém não está energizando a bobina de campo. Ou seja, o motor de arranque não entra em funcionamento porque está fazendo somente a função de puxar o garfo para frente. Mas a energia não está sendo realizada no automático. Muito bem. O induzido, muitas vezes, quando você for trocar o induzido, preste bem atenção. Existem duas coisas vitais. Você precisa observar que nele tem uma bucha. Por que existe essa bucha? Para que ela seja um limitador. Por que esse limitador? Porque quando o garfo volta ao seu repouso, se não houver essa bucha, ele irá encostar, aterrando o induzido e possivelmente fechando um curto. Nunca esqueça de, quando trocar o induzido, observe que se tem uma bucha. Pois bem, o induzido também é o seguinte: você sempre passe uma lixa no coletor do induzido, principalmente quando você vai usar uma peça nova ou recondicionada. Por quê? Muitas vezes a peça vem com verniz e ele se torna um isolante. Outra coisa também que você precisa saber sobre o induzido: muitos induzidos, às vezes, é necessário rebaixar a mica. O que seria rebaixar a mica? Note que nesses risquinhos que relacionado ao coletor do induzido, é necessário rebaixar com a lâmina de serra para que a partida sua não fique pesada. Muito bem. Agora, galera, vamos fazer a montagem do motor de arranque. Não saia daí. Passo a passo. Aprenda, tenha calma. Se for precisar, revise o vídeo, anote no celular, anote no papel. Seja um profissional com propriedade. Eu não digo que disseram, que falaram, que comentaram. Não, eu falo em teoria e prática, como conhecedor de causa. A vida inteira dei manutenções, praticamente nasci os dentes neste ramo. Então, eu tenho sempre conteúdos interessantes para você. Agora, vamos à montagem, a forma inversa. Até agora eu desmontei, expliquei. Agora vamos à montagem. Preste atenção. Pegue o mancal, coloque na morsa. Logo em seguida, vamos colocar a bucha do mancal. Pegue um martelo, não bata. Bata somente suavemente. Porque se você bater muito forte, a bucha se quebra. Qual é o limite, Elvio? Até que o mancal fique paralelo. Note aqui. Coloquei a bucha. Pegue o induzido e teste. Perfeito. Bucha do mancal colocada. Agora você pegue a tampa traseira, o mancal traseiro. Pegue a bucha, no caso, se estiver com folga. Como saber? Você vai testar na traseira do induzido. A bucha não pode estar muito folgada. Pegue um martelo, mesmo procedimento, bata suavemente até ficar paralelo. Feito isso, pegue o induzido e teste. Você irá balançar para ver se está com folga ou não. Por isso que eu falei, quando a tampa traseira está com folga, ele vai raspar na bobina de campo nessa parte. Quando a bobina, a bucha dianteira está com folga, ele vai
raspar na bobina de campo dianteira. Muito bem. Feito isso, agora vamos à montagem do Bendix no induzido. Prenda o Bendix. Prenda o induzido na morsa. Passe um pouco de graxa no eixo. Muito bem. Logo em seguida, pegue o Bendix, coloque no induzido. Se você está trocando o induzido, note que eu disse. Se está com a bucha no lugar. Muito bem. Logo em seguida, pegue essa arruela, que significa a trava do Bendix. Essa arruela tem que ser o receptáculo que vai a trava para frente. Então você vai colocar assim. Logo em seguida, pegue um alicate universal e coloque a trava do Bendix. E colocou aqui, pegue o alicate e vai batendo até chegar no guia. Quando chegou nessa canaleta, aperte com o alicate universal. Logo em seguida, coloque o alicate por baixo, pegue uma chave de fenda e bata forçando para cima. Logo, a trava está colocada. Muito bem. Agora, prenda o mancal na morsa, com esse lado reto, o lado que se encaixa melhor. Muito bem. Bucha do mancal colocada, Bendix colocado. O que você vai fazer? Você vai notar que o garfo, eles ao longo do tempo geram pequenos problemas. Quais são? Esta pequena aba que tem no garfo, ela acaba se desgastando. O que acontece? Muitas vezes durante a partida, ele não puxa o impulsor para frente, ou muitas vezes quando ele desgasta na parte de trás, ele não coloca o Bendix em repouso para trás, ou seja, fica fazendo barulho depois da partida, porque o Bendix não está sendo guiado pelo garfo. Muito bem. Coloque desta forma o Bendix no garfo. Você vai descer o induzido deste jeito. Preste atenção. Logo em seguida, você pegue uma chave e guie. Coloque a trava, o parafuso da trava do automático. Pegue a porca M10 e coloque e aperte. Não deixe o parafuso do garfo solto, que já peguei casos que o garfo sem a trava dele, ele não impulsionava o Bendix para frente. Muito bem. Depois de ter colocado o garfo, colocado o parafuso do garfo, que atravessa o garfo, prenda o motor de arranque no lugar. E agora, você vai colocar a bobina de campo no suporte de escova. Muito bem. Coloque no suporte de escova. Puxe a molinha para trás com um alicate de bico ou uma chave qualquer e coloque. Note que você tem que ver o lado certo da escova, não vai colocar invertido. Muito bem. Após ter colocado a escova no suporte, você coloca a molinha. Note que você tem que perceber que as escovas estão indo e voltando. Porque há casos que o receptáculo da escova, por algum motivo, algo improcedente, alguém apertou
Aí você montou o motor de arranque, por alguns dias funcionou, mas quando a escova parou no porta-escova, ela não deu contato. Consecutivamente, o carro não irá dar partida. Entendeu? Muito bem. Colocarei agora a última escova dentro do suporte de escova. Feito isso, certifique-se, caiu a chave aqui. Certifique-se que todas as escovas estão indo e voltando. Aqui é apenas uma demonstração. Muito bem. Agora, existe um detalhe. Aqui tem um detalhe a ver. Isso aqui é um batente para evitar sujeiras que entrem no motor de arranque. Essa borrachinha é necessário colocar. A parte mais alta é para o lado do automático. Muito bem. Feito isso, agora é um detalhe muito importante para você que nunca mexeu com isso. Preste bem atenção. Para você colocar a escova, não é necessário muita força, muita estupidez, com calma. Coloque este rabicho para o lado do automático. Existem certos motores de arranque que é necessário colocar já o automático. Porque se você não colocar, você não consegue pôr depois o automático com a bobina de campo já no lugar. Mas nesse caso, ele consegue pôr. Então vamos lá. Coloca o rabicho para o lado do automático. Muito bem. Observe se neste lugar aqui, onde que o prisioneiro trabalha, se tem algum isolação, que está sem isolação. Muitas vezes é necessário colocar um espaguete nesses prisioneiros, ou até mesmo isolar com fita isolante, para que ele não feche curto na bobina de campo. Muito bem. Agora você desça a bobina de campo, o automático. O que você vai fazer? Coloque aí, as escovas não estão colocadas. Encaixei nos guias do prisioneiro, está aqui, muito bem. Agora você pegue uma chave de fenda fina, chave Phillips, ou qualquer coisa fina. Você vai fazer o seguinte: a primeira escova, você vai puxar para trás. A segunda, em ordem, aqui no caso estou em anti-horário. Aí coloco a segunda escova. Agora a terceira. Agora a quarta. Vai descendo até que encaixe. Entendeu? Muito bem. Normalmente as pessoas não colocam, mas eu costumo colocar algo isolador. Por que isso? Há casos que quando você solda as escovas, elas ficam ressaltadas para fora. Consecutivamente, se você não coloca uma isolação, elas possivelmente fechará curto na própria solda que você fez. Porém, eu uso essa isolação de chapa de radiografia que atualmente está extinto. Muito bem. Perceba a tampa traseira, o mancal traseiro. Olha a guia. Logo em seguida, veja a posição dos prisioneiros. Muito bem. Muito bem. Calma. Feito isso, pegue um martelinho e bata bem devagar.
Perfeito. Pegue as duas porcas 13 milímetros, usando a chave L13, aperte a tampa. Elvio, qual é o torque que devo exercer aí? Nunca aperte demasiadamente. Por quê? A própria tampa e o próprio mancal e a bobina de campo, eles são torneados de forma que eles ajustam. Ou seja, se eu juntar no aperto aqui, a tampa irá empenar para dentro. Então aperte o necessário. Estou usando a chave deitada, mas estou exercendo pouca pressão de aperto. Ou seja, um torque baixo, não necessário. Muito bem, até aí vocês entenderam. Agora, tenho que colocar a trava do induzido. O que você deve fazer? Vai por baixo e levante o induzido. Note que eu estou pressionando para cima. Vou colocar uma arruela de calço e logo em seguida a trava. Essa trava, por ficar dentro dessa tampinha, ela não irá sair. Aqui também é necessário que você engraxe. Coloque um pouco de graxa.